Sejam bem-vindos, piloto de Mobile Suite, ao Gano do CG Brasil, e hoje nós iremos fazer uma discussão que já está sendo bem acalorada nos últimos tempos. Sim, nós iremos falar sobre proxies. Eu achava que não seria tão interessante falar, porque meio que estaria farmando em cima de tretas, mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco assim, de uma forma mais, vamos dizer, não tão caliente, uma forma um pouco mais sofisticada, uma forma um pouco mais com realmente o objetivo de conversar realmente um pouquinho, mas depois, indiferentemente se você concorda ou não concorda, deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu quero saber o que você acha dessa treta de proxy, beleza? Então, bora lá, vamos conversar um pouquinho mais sobre o porquê raios de tanta coisa em cima dessas proxies. Então, pessoal, quando a gente fala sobre proxy, ela é uma coisa um tanto que dói um tanto na alma. E assim, eu consigo entender muito bem os dois lados, da galera que defende, da galera que não defende. Basicamente, eu tenho bastante proxies, tanto que até vou pegar uma bem escrota aqui para vocês. É simplesmente aqui eu colocando o nome da carta e o código dela aqui depois. Então, sim, eu uso de proxies, já usei diversas vezes, claro que com parcimônia, mas eu acho que vale a pena a gente pensar qual seria o impacto, tanto positivo quanto negativo, de ambos os lados. Começando primeiro sobre o porquê sim proxies são interessantes. As proxies são interessantes para diversos motivos. Primeiro, se você está pensando num deck ou você é uma pessoa mais deck builder, ter todas as cartas dentro da sua pool com o objetivo de conseguir imaginar e ver e ter e testar é algo bem interessante, porque você vai desenvolver bastante as suas visões de jogo, a sua questão estratégica. São diversos pontos interessantes que vale a pena a gente ter proxy. Um outro ponto que é realmente interessante ter, realmente é a questão de acessibilidade. Nem todo mundo consegue ter uma carta AA, ou até mesmo ter toda a coleção, ou até mesmo conseguir ter uma velocidade de adquirir todas as cartas, porque, querendo ou não, estamos num país que a economia não é tão interessante, né? A gente está sofrendo com diversas questões de sanção, diversas coisas de diversas taxas diferentes. Então, ter as cartas meio que em papel, seja elas impressas, escritas ou o que seja, ajuda sim você ter pelo menos uma noção um pouco maior de como seria a jogatina e tudo mais. Tanto que, de uma forma geral, quando começou o Gundam aqui em São José dos Campos, aqui na minha cidade, nem todo mundo tinha os decks, tanto que realmente atrasou, a gente não queria jogar o semanal mais pra frente, então a gente aceitou que pudesse, quem tivesse o deck, ok, jogava, porque a regra era só podia jogar com as STs. 1, 2, o 3 e o 4. Não podia fazer nenhum tipo de alteração, nem juntar dois, nem ter duas cópias, era o ST claro, direto e ponto. Só que no caso tinha muitas pessoas que compraram as cartas, não chegaram a tempo devido à quantidade de cartas que foram retiradas, a quantidade de STs que foram retiradas. Então a gente meio que falou assim, pessoal, é o seguinte, como a galera já comprou e estamos aqui e as cartas não estão aqui, Rafael, disponibilizei diversas proxies, no caso, proxy do ST1, do 2, do 3, do 4, mais do que uma cópia, e todo mundo jogou. Jogou eu semanal, muito bem obrigado, e assim aconteceu. Então, meio que condenar a proxy como algo extremamente proibido, que não pode, e a tolerância é zero, eu acho que é um pouco too much a gente considerar que realmente proxies não podem, não devem, não são interessantes. Além do mais, quando a gente pensa em cartas que estão por vir, se você quer já saber se vale a pena investir nela ou não, também é interessante. Tanto que, se as cartas nem foram traduzidas por inglês às vezes, a imagem apenas é uma imagem meio troncha na internet, você fazer a sua proxy para ver se, eu quero ver se essa carta encaixa aqui no meu deck ou não. Então, eu acho que, de uma forma geral, as proxies elas são importantes muitas vezes para quem tem pouco dinheiro, para a galera que realmente quer adentrar no jogo e não consegue entender. Às vezes ter aquele deckzinho proxiado mais básico, ou pelo menos uma cópia de dois deckzinhos proxiados básicos, para ensinar a galera a jogar de uma forma mais geral, porque às vezes você
ter começado, você tem lá o seu deckzinho básico, tudo mais e tal, você aprendeu, foi galgando, foi melhorando, agora tem lá uma puta estratégia de combo assim. Só que a pessoa que tá chegando, começar com um deck combo, um deck controle, um deck com elementos diversos, com diversas regras acontecendo, é um tanto complicado. A curva de aprendizagem é um tanto complicado. Então, ter aquela proxy inicial, onde você proxiou um deckzinho básico, para você não tirar as cartas do seu deck propriamente dito, ou comprar novas cartas especificamente para aquilo, não tem problema. Claro que agora entra aquele ponto master que é: será que vale a pena permitir proxy à torta à direita? Eu também acho que permitir proxy à torta à direita é meio que um tanto complicado. A galera que defende a proxy começa a levar um lado mais: não, porque tem a questão econômica e não sei o que lá, elitista e papapá e não sei o que, não sei o que lá. Claro, é um pouco complicado porque dói um pouco no ego pra falar assim, não, porque você. Hoje em dia tá tudo muito chato, tá tudo muito meio que pisando em ovos. Na verdade, a gente tem que imaginar realmente que o mundo está diferente. Claro que hoje piadas machistas, homofóbicas, racistas deixaram de ter graça porque antigamente a sociedade via como uma normalidade, apesar disso não ser uma normalidade. Então é muito normal ter uma evolução sociocultural fazendo com que coisas aconteçam e coisas mudem. Bem, antigamente, negros eram escravos, agora negros, considerando que são pessoas, não tem nem sentido a gente tratar pessoas maus, ou até mesmo, antigamente, a homossexualidade era crime, as mulheres não podiam trabalhar, então vocês percebem que tem sim uma evolução e que bom que isso aconteça, porque todos nós somos seres humanos, e ainda mais agora todo mundo nós somos jogadores de Gundam que querem simplesmente ter as suas cartinhas. Mas o mundo é um tanto complicado, porque, querendo ou não, se você, no caso eu, trabalho como professor, dou aula em escola, corrijo prova, fico até tarde fazendo isso, aquele outro, procuro uma renda a mais, não tenho gastos com família, então já me ajuda um pouco, mas tenho colegas que têm família. Então é um tanto complicado, você vai lá, trabalha, estuda, faz aquele outro e consegue investir no seu joguinho, depois de quase 2, 3 meses juntando, consegue comprar uma carta pimpada de R$ 200 e chega um maluco e imprime uma carta 25 centavos, uma folha de papel e fala, beleza, e agora sim eu vou jogar. Já tive diversos problemas com decks que são 100% proxiados, porque o cara, no caso, pelo menos no Gundam não é tanto assim, pelo menos por enquanto, porque ainda estamos nas primeiras coleções. Mas, por exemplo, em Magic existem coleções absurdas, as Power 9 e tudo mais, onde a pessoa falou assim, não, pode proxy. E o cara fez um Tier 0 absurdo, um deck, ele proxiou um deck de quase R$ 50 mil em cima de uma mesa que estava apenas decks, no caso de pré-con de R$ 300, R$ 400 no máximo. Então foi um absurdo, foi um jogo totalmente unilateral que mesmo que nós do mesão, 3 pessoas diretamente em cima de uma pessoa só, ele era forte o suficiente para conseguir revirar e vencer de todo mundo. Então no caso do Gundam, onde o power creep ainda está muito baixo, as cartas ainda têm uma sinergia muito boa, mas não nada muito quebrado, ter um deck 100% pimpado de proxy ou ter um deck normal sem ser pimpado, meio que as estratégias são sempre as mesmas. Então eu acho que é um tanto complicado a gente simplesmente especular no futuro, mas por enquanto, de uma forma geral, eu, Rafael, aqueles que vos falo nesse momento, eu não vejo problema em utilizar da proxy, mas tudo na vida é uma questão de equilíbrio, tudo uma questão de parcimônia. Se por acaso a gente está diante de uma situação, eu acho que vale a pena ser avaliado pontualmente. Um peso, uma medida, uma medida. Claro que não vamos falar assim que, quer dizer que... Não, não vamos levar para o lado... Não vamos. Vamos fazer de uma forma centrada. Somos adultos. Todo mundo aqui é maduro o suficiente para ter uma conversa. Se por acaso você não tem, não. Proxy para mim não tem. Então, infelizmente, você não tem a maturidade para conversarmos. Vamos conversar.
Se por acaso a pessoa passa minimamente com alguma dificuldade ou simplesmente tem outras peculiaridades que não permite com que ela investa um pouco mais na cartinha e você vê que ela está feliz naquilo, ela está criando amizades, ela está fomentando a loja, fomentando o jogo, permitir que a pessoa tenha uma carta ou outra, ou até mesmo 50% do deck, vendo que a pessoa ela tá realmente indo atrás e com uma carta, empresta do outro, pega do amigo, e pega aquele lá, empresta ali e tudo mais, mas a pessoa realmente ainda não tem condição e tudo mais, eu acho que não tem problema. Ou até mesmo alguém que passa com muita dificuldade. Já tive colegas que estavam vendendo tudo e qualquer coisa para conseguir pagar dívidas, mas não queria deixar de jogar o joguinho. Vendeu o deck dele e, no caso, perguntou se poderia reproxiá-lo, porque queria voltar a jogar com a gente, mas não poderia se não permitisse. Então eu acho muito bem que você pode sim avaliar ponto a ponto, caso a caso. Mas também acredito eu que se você não tem a prioridade de jogar Gundam, então o seu gasto inicial e máximo é com outra coisa, e você ainda quer jogar Gundam de forma competitiva e quer prêmios e créditos e promos e não sei o que, eu acho que vale a pena você também, dono da proxy, imaginar que a pessoa ela está fazendo sacrifícios. Quando a gente fala sobre a vida, existe uma máxima que é: toda escolha uma renúncia. Se por acaso você escolheu um outro card game, se você não tem condição a ter dois, você precisa renunciar minimamente. Ou renuncia ao jogo, ao fato de você não poder jogá-lo, ou renuncia ao fato de você ter que ter um deck um pouco mais tier 2, um pouco mais tier 3, porque você escolheu gastar todos os seus dinheiros com a outro jogo. Da mesma forma que se você escolheu jogar no Gundam, a renúncia acontece. Eu sei que eu não sou ninguém aqui para dizer o quanto você tem que renunciar ou quanto eu deveria, mas no caso eu, na minha vida, eu renuncio dependendo dos momentos. Tanto que depois de ver a galera jogando, se divertindo e tudo mais, eu tenho também aqui meu deckzinho do Digimon. Aqui, como vocês podem ver aqui, o Joe e a Mimi, eu tenho um meu deckzinho de Digimon. Eu poderia estar gastando totalmente nas cartas de Gundam, deixando elas mais pimpadas, economizando para o próximo GD ou ST5, ST6. Mas de uma forma geral, eu acho que vale a pena sim ter uma discussão minimamente saudável sobre a questão de proxies. Claro, obviamente, se a gente for considerar que tudo tem que ser 8 ou 80, ou é tudo, ou é nada, ou é aquilo, é aquele outro. Gente, pelo amor de Deus, vamos conversar, vamos ver as situações e tentar fazer da melhor maneira possível, onde as pessoas que gastaram o seu dinheiro tenham também o sentimento de que o dinheiro não foi jogado em vão, mas também vamos dar oportunidade para as outras pessoas também. Podemos conversar de diversas formas, como ter um pool de cartas específicas que permitam X ou Y, permitir trocas, do caso, umas para cartas pelas outras, empréstimos, qualquer coisa. Obviamente é complicado você emprestar uma carta pra uma pessoa que você nunca conheceu ou está conhecendo agora. Eu sei que é complicado, mas ter essa conversa de comunidade, lojista, ter essa conversa de comunidade, dizer, gente, vamos lá, vamos trocar, fazer aquele outro. Permitir que uma pessoa use uma carta ou outra, eu acho que não tem tanto problema, porque você vê que realmente o importante é a comunidade. Claro, não, porque se você fizer só proxy, todo mundo vai fazer proxy e o jogo morre porque ninguém vai estar comprando. Claro, ok, perfeito. Se você não tem compra, não tem fluxo de caixa. Se não tem fluxo de caixa, não tem investimento de jogo. Se não tem investimento de jogo, não tem mais jogo. E é, obviamente, nós estamos falando do mundo capitalista. É normal que isso aconteça. Só que também você tem que imaginar que existem casos e casos, pessoas e pessoas. Então eu acho que de uma forma geral, quando a gente fala sobre proxies, existe sim argumentos muito bons. Eu já deixei que jogasse com proxy, a pessoa ela aprendeu, gostou e começou a ir melhorando aos pouquinhos, trocando o deck. Já vi situações da galera de ter uma carta específica, por exemplo, no Magic é muito comum isso. Soul Ring em todos os decks. Vou ter então, comprar 18 Soul Rings, a pessoa tem um Soul Ring e proxiou todos os outros, falando, ó, gente, estou proxiando todos os outros porque eu não quero ficar também trocando toda hora, deslivando, desliva aquele outro, aquele lado, mas... Então, existe também essa possibilidade de, no caso, eu tenho meu deck principal.
vou eslivar, ou no caso, vou fazer proxy sei lá, da minha Patrícia, né, da minha Castria, 8 cópias dela para eu conseguir colocar em outros decks, porque também ficar passando uma coisa para outra. Então, tipo assim, gente, eu tenho aqui, ó, tenho aqui as caxitrias, então eu vou proxiar o resto para poder não ficar eslivando toda hora e deslivando toda hora. Então, sim, proxies têm sim funções, têm sim necessidades, mas agora, não, agora você precisa dizer proxy em campeonato, pode ou não pode? Claro que, obviamente, tem uma questão do lojista. O lojista que ele decide no final das contas, mas é regra da Bandai. Sim, perfeito. Mas uma coisa é pontos na Bandai e outra coisa é pontos na loja. Então existe também, é tudo conversável. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, na loja onde eu frequento, existe o campeonato oficial, onde a gente tem as promos, tem isso, aquele outro, e tem um campeonatinho um pouco mais for fun, de R$ 5, que junta aquele outro, depois dá aí um boosterzinho de prêmio pra galera e vai aí no for funzão mesmo. Jogamos gigante dos cabeças, né? No caso, o Tag Team, jogamos aí o mesão, o último a ser eliminado ganha um booster no final. Então sim, é possível se divertir de diversas formas, não é apenas no competitivo, não é apenas no 1x1. Então eu acho que o que falta um pouco agora na questão dos assuntos de proxies não é a proxy em si. Eu acho que falta um pouco a gente conversar com algumas coisas mais para trás. Por que você decidiu jogar Gundam? Por que você decidiu jogar TCG? Por que você decidiu ir até a loja, sentar a bunda na cadeira e jogar o jogo que seja? Então acho que vale um pouco mais agora, antes de qualquer coisa, porque eu vejo que a proxy ela é muito mais a consequência de diversos outros pensamentos anteriores. Se por acaso você se sente menosprezado porque você gastou dinheiro, se sentiu que você foi traído de alguma forma porque você fala, paguei R$ 600 numa marida, chegou um maluco, pagou R$ 1 e fez 8 cópias de uma folha colorida, uma gramatura interessante, agora tem 4. Você se sente menosprezado por isso, porque no deck dele tem 4 maridas e no seu tem apenas uma? Aí eu acho que está um pouco mais numa questão de trabalhar o meu eu interior. Nós estamos falando um pouco mais agora de psicologia. É claro que inveja é algo complicado. Eu, particularmente, tenho inveja gigantesca de vários colegas que têm decks pimpados, têm resources dourados e não sei o que lá, um monte de um monte de não sei o que. Mas a pessoa, ela tem o foco naquilo. Ela joga apenas Gundam, não joga mais nenhum card game. Eu jogo 5 card games, então exista dos outros 4, eu vou ter dinheiro pra caramba e assim eu vou conseguir pimpar o meu deck de Gundam. Então eu acho que você que tá meio que exigindo demais, tanto de você quanto do outro, seja você defensor de proxy ou não, vamos tentar entender o lado do outro. Eu acho que essa conversa aqui tem muito mais um quesito de empatia do que realmente proxy em si. Se você achava que realmente esse vídeo fosse eu defendendo um ou defendendo o outro, trazendo argumentos, ou vomitando a minha opinião, dizendo que pode ou que não pode, desculpa. Eu quero trazer aqui, na verdade, uma discussão mais sobre empatia. Eu acho que vale muito a pena você, defensor de proxy, imaginar que o caso você ter pago R$ 20 na impressão, alguém deixou talvez o filho com a mãe, deixou, né, varou a madrugada para juntar dinheiro, conseguir pagar as coisas para a família e ainda comprar o deck. E da mesma forma, você que tá falando que não pode, às vezes a pessoa não tem nem condição direito, mas é a única diversão que ela tem seria jogar o Gundam porque ele gosta pra caramba. Existe outro card games. Mas estamos falando novamente de empatia. Se a pessoa ela se sente feliz e melhor na comunidade com isso, o Gundam tem toda uma parte nostálgica, eu adoro pra caramba, robôs gigantes, eu tive já hiperfoco em robôs gigantes. Então eu acho que sim, vale a pena aqui. Então, pessoal, quando for falar de proxy, entenda que os lados precisam ser vistos. Eu já joguei uma vez com um deck de Magic de proxy que era apenas de maldições, que eu me diverti pra caramba. Só que é um deck extremamente nojento, trava jogo totalmente, caguei toda a mesa
foi empático o suficiente para deixar que o jogo acontecesse, permitiu que eu jogasse e falou logo, olha, esse deck é meio de corno. Então, se você quiser continuar com isso, então pelo menos invista nas cartas originais. Ok, perfeito, estou montando meu deck de maldições, um dia eu vou voltar no mesão e fazer cornice o quanto eu quiser. Mas eu acho que vale a pena a gente ver também, porque o cara meteu um anel, uma carta cara pra caramba, dentro de um deckzinho e foi aí avassalador contra o mesão inteiro. Então pense você, defensor de proxy. Você está sendo empático, imaginando o trabalho, o gasto, tudo que a pessoa fez para conseguir e você simplesmente imprimiu? E você, defensor de não pode proxy? Você nunca precisou de uma ajuda, nunca precisou de um momento onde você precisava ter alguma coisa talvez não oficial, ou uma coisa pirateada, ou uma coisa emprestada, ou uma coisa não oficial com o ponto de conseguir fazer valer? Então, pessoal, eu quero trazer para vocês essa discussão aqui da proxy muito mais num quesito empático. Vamos então abraçar todas as proxies? Vamos abraçar as proxies dentro das suas funções e necessidades. Quer testar um deck novo? Proxie o deck novo. Quer jogar com um deck novo desse jeito, proxiado, no semanal? Imagine então que, se você vai permitir isso, veja que tem outras pessoas e o jogo é um jogo coletivo, mesmo que seja 1x1, é você e é o outro. Existe duas pessoas, uma olhando para a outra jogando. Porque, infelizmente, Gundam não é um jogo de paciência onde você joga sozinho. Você precisa de um adversário. Se você joga um mesão 4 ainda, e joga um gigante, uma dupla e mais outra dupla ali na sua frente. Então acho que quando for falar de proxy, pelo amor de Deus, se você faz parte do grupo que defende proxies, imagine que exista o outro lado. Você que não gosta de proxy, abomina proxy, saiba que existe também o outro lado. Se por acaso você tem condição e dinheiro para comprar todos os jogos e nunca precisar de proxy, cara, que maravilha! Então aproveita esse momento que você tem dinheiro pra caramba. Por que então você não ajuda a galera que está para chegar, monta um deckzinho, ou no caso faça um deck à parte, que não é um tanto o seu meta, mas também é um deck interessante, e permite que o outro jogue para que ele evite aquelas proxies? Ou no caso, por que então não reduzir um pouco o custo daquela carta e permitir que a pessoa tenha? Tem que fazer TCG vezes 10, vezes 8, vezes 7? Ah, mas é vezes 5 porque é dólar. E a carta ali, sim, mas estamos falando de um mercado estrangeiro. Será que não vale a pena então fazer um TCG vezes 3, um TCG vezes 2, para ver se consegue então minar todas essas coisas? Ah, mas eu paguei. Perfeito. Todo dia, um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Mas por favor, seja qual for a sua opinião sobre proxy ou não proxy, vamos tentar ao máximo conversar de uma maneira saudável, porque o importante sim é a comunidade. Existem diversos jogos que ainda sobrevivem por causa da comunidade. E tem diversos jogos que morrem em algumas regiões devido à comunidade. Eu já joguei Yu-Gi-Oh!, mas aqui, infelizmente, teve aí um boom de diversas situações onde Yu-Gi-Oh! Deixou de ser algo compatível com a sociabilização dentro de algumas lojas. Então, quando for fazer de proxy, tenha um bom senso. Você, proxiador, tenha um bom senso de quer testar? Teste, jogue, aprenda e vá atrás. Da mesma forma, você que odeia proxy, ajude o proxiador a desenvolver o deck dele, conseguir fazer coisa, e com isso, o cara que é o grande elitista que odeia proxy vai estar ajudando. E você, o proxiador que quer tudo, também consegue ter oportunidade de jogar. E todo mundo, porque querendo ou não, se você for para um regional, não vai poder proxy. Da mesma forma que você que quer testar contra todos os decks que funcionam no regional, talvez você precisa proxiar alguns decks para que você consiga treinar especificamente contra alguma lista. Então sim, proxies têm importâncias, têm funções, têm contras e têm a favores. Seja ele como for,
Empatia, meus queridos, por favor. Vamos fazer ao máximo para que o Gundam seja um jogo divertido, um jogo grande e daqui a 5, 10 anos seja um jogo gigantesco, onde a gente vai estar jogando Gundam dentro de robôs gigantes e no caso de estádios gigantescos, com iluminação, um efeito yu-gi-ohístico maravilhoso, com as cartas saindo do chão cheias de hologramas. Por quê? Porque o jogo é grande, vale a pena, e assim a gente se diverte cada vez mais. Então, pessoal, esse foi meu vídeo, obviamente, eu fiquei devaneando, mas o meu maior objetivo aqui é fazer vocês ficarem quase 30 minutos ouvindo um besta falando sobre empatia. Querendo ou não, era o que eu queria. Então, trouxe alguns pontos, trouxe alguns outros pontos, mas o mais importante, a palavra-chave é empatia. Para você que defende e para você que é contra. Ligue seus motores, preparem suas armas, porque a guerra vai começar.